Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Para onde devem caminhar as políticas públicas de educação em tempo de reflexão sobre as principais escolhas para o país? A educação é vista como uma área-chave para o desenvolvimento do país, mas é possível ligar as políticas educativas às prioridades de ordem económica? Há aqui uma encruzilhada e ela é baseada em recursos humanos e financeiros, ou está ainda muito ligada a posições ideológicas sobre a educação? São nossos convidados para esta conversa a economista Ana Balcão Reis, professora da Nova SBE, uma especialista em Economia da Educação, e Luís Capucha, sociólogo, professor do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE, foi diretor-geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e depois também presidente da Agência Nacional para a Qualificação. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, professores Luís Capucha e Ana Balcão Reis. Começo por si, Ana Balcão Reis, esta nossa reflexão sobre a educação. Eu comecei por falar numa encruzilhada, porque também, mais uma vez, estamos a discutir este tema num contexto que nos tem seguido na última década de instabilidade económica e muitas vezes tentamos também perceber que áreas ou que contributos a educação pode trazer para esta área económica. Nos últimos anos e meses, muitos estudos convergem na ideia da qualificação como arma central também para o ponto de vista económico. Sendo assim, se concorda com essa ideia, até que ponto é preciso acelerar todo esse processo de qualificação, na sua perspectiva? Boa tarde e obrigada pelo convite. E boa tarde também ao professor Luís Capucha. Muito obrigado. Eu penso que a educação até é uma área em que, se calhar, as preocupações económicas nos podem... Não é assim tão difícil encontrar um consenso no sentido em que, se por um lado o investimento em educação ajuda ao crescimento do país, não é? A aumentar o capital humano, a aumentar as qualificações, ajuda a haver mais capital humano, contribui para o crescimento, contribui para a produtividade e pode ajudar a aumentar os rendimentos dos portugueses em geral. Ao mesmo tempo também é uma via, se calhar, fundamental para reduzir as desigualdades, que é algo que é uma preocupação no nosso país, não tem diminuído, dá a ideia que talvez até tenha aumentado, é difícil medir, mas a educação pode ser um instrumento fundamental para tentar aumentar a igualdade de oportunidades. E eu acho que aí temos sempre esta dúvida de se começar pelos mais velhos ou pelos mais novos, não é? Porque, por um lado, os mais novos leva mais tempo até vermos resultados, mas por outro lado, eu penso que há bastante consenso de que um investimento desde o pré-escolar e do ensino primário e até das creches, em dar a todos um acesso a ensino nessas idades mais pequeninas, a um ensino de qualidade, é fundamental para conseguir reduzir as desigualdades. E nestes últimos tempos, com a pandemia, eu penso que é claro que as desigualdades ainda aumentaram e conseguir contrariar essa tendência parece-me fundamental. E para isso é preciso um investimento grande no acesso ao pré-escolar, o que eu acho que é diferente de dizer construir escolas públicas. Mas a pandemia sugere uma urgência renovada nessa aposta, sobretudo no pré-escolar? Claramente, no pré-escolar e no ensino primário, e mesmo até nas creches. E aí até, bom, não quero fugir do tema, mas aí até ligada a toda a preocupação com a demografia, não é? O apoio às creches é importante nos dois aspectos, quer para que não se deixe aumentar a desigualdade e para que as crianças não cheguem ao primeiro ano de escolaridade logo com grandes diferenças, como acontece. É preciso que o que acontece antes tenha qualidade e todos tenham acesso a um ensino de qualidade no pré-escolar e mesmo nas creches. E como eu disse, eu queria só fazer este ponto que eu acho que isto não quer dizer necessariamente que é preciso construir muito pré-escolar público. Sim. É preciso dar acesso, pode ser usando também equipamentos que já existem no setor social e no setor privado. Eu vou a esse tópico a seguir. Luís Capucha, a mesma questão para si em relação a esta ligação com a economia, e aqui a professora Ana Balcão Reis já aqui sublinhou a urgência em relação à aposta, também muito porque a pandemia também deixou a sua marca nesta área. Boa tarde. Eu concordo com a professora Balcão no sentido de que
as qualificações e a educação são essenciais numa série de domínios que vão desde a própria cidadania, a qualidade da sociedade, às desigualdades, até, naturalmente, ao desenvolvimento e ao crescimento económico. No entanto, devo fazer notar que não são condição suficiente. Como, aliás, nós agora estamos todos a perceber. Há um grande consenso muito antigo de que Portugal tinha uma grande prioridade, e tem, relativamente às qualificações escolares, nomeadamente, mas também profissionais. Mas agora está-se a ver que quando o país progrediu, deu um grande salto, na última década talvez, um bocadinho mais, deu um grande salto do ponto de vista do desempenho do sistema escolar. Do outro lado, a economia não está a conseguir absorver convenientemente os recursos que vamos produzindo. O garrote pode estar colocado lá mais à frente. E sempre esteve, não é? Até aqui havia o argumento, ou a desculpa, de que não havia qualificações. Agora está-se a ver que não é esse o problema. Temos problemas ao nível da organização dos setores económicos, ao nível da estrutura produtiva do nosso país, que está assente numa lógica de baixos salários e que, em grande medida, não consegue tirar partido do esforço que o país tem vindo a fazer no plano das qualificações. Isso quer dizer que está tudo bem na parte da qualificação? Não, não está tudo bem. Ou seja, estão a fazer bem o seu trabalho, na parte da economia que as coisas não estão... Estão a fazer o seu trabalho relativamente bem, principalmente se compararmos com aquilo que era a situação de Portugal há umas décadas atrás, que éramos de longe o país com pior desempenho no mundo dos países da OCDE, desenvolvidos. Comparávamos com o México ou com outros países desse tipo. Agora comparamos com a Suécia, com a França, com a Alemanha e, portanto, estamos noutro plano completamente diferente. Nunca se vai poder dizer, nesta matéria de educação, como em muitas outras, que o país está bem. Está tudo bem, exatamente. E que está tudo bem. É um objetivo impossível de alcançar, e ainda bem, porque no dia em que nós ficarmos contentes com aquilo que temos, provavelmente vamos ficar bem pior do que estávamos. Sobre esta questão do pré-escolar que a professora Ana Balcon Reis levantou. Eu creio que o pré-escolar é uma prioridade. Nós não estamos, neste momento, já muito distantes de uma resposta a quase 100%, nomeadamente ao nível dos jardins de infância. Já há muitos anos que há, enfim, alguns problemas em algumas regiões, nomeadamente em Lisboa e também um bocadinho no Porto, mas há muito tempo que o país fez um grande esforço ao nível do jardim de infância e aí teve um progresso muito grande. Agora é preciso fazer com que esse progresso se verifique também ao nível das creches, que é uma matéria essencial, e como também já foi dito, não apenas do ponto de vista da preparação para as aprendizagens futuras, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, mas também do ponto de vista demográfico e da necessidade de aumentar as taxas de natalidade, que neste momento são muito baixas no nosso país. Mas há outras prioridades. Sim, mas deixe-me só perceber... Talvez até mais prementes. Já vamos à frente. Mas ainda nesta questão do pré-escolar, para si, também para introduzir também o outro argumento, é uma questão de investimento numa escola pública ou pode ser contratualizado, ou seja, a distinção que a professora Ana Balcon Reis estava a começar a fazer entre uma aposta no pré-escolar e não necessariamente construir mais escolas públicas. Sempre foi nesta matéria, a política pública sempre foi executada por entidades privadas ou solidárias, da rede solidária. O Estado não teve creches há muitos anos, mas depois deixou de as ter, tal como acontece, aliás, com quase toda a ação social, porque nós estamos numa fase de transição. As creches foram durante muito tempo, e ainda hoje são, institucionalmente consideradas ação social e não educação. E, portanto, estamos agora a transitar para um período em que se considera que, efetivamente, talvez sejam mais educação do que ação social. Mas toda a ação social de Portugal foi sempre executada, ou tem sido executada nas últimas décadas, apenas por entidades ou privadas ou da sociedade civil. Portanto, da rede solidária. É indiferente se o edifício é público ou não? Não é indiferente. Eu acho que o Estado nunca pode, não deve, descartar completamente as suas responsabilidades nestas matérias. Nomeadamente para o privado
privado empresarial, digamos assim, com o objetivo de lucro, porque, enfim, a contratualização com o privado, mas da rede solidária, as coisas funcionam de forma diferente, não é? Mas o Estado não deve perder a sua posição nesta como noutras áreas. Veja-se, por exemplo, o que se passou com a Covid e com o impacto que teve nos lares de idosos, que estão hoje em dia todos na rede solidária ou então na rede privada, e o Estado não foi capaz de detectar problemas porque precisamente não tem uma atuação responsável diretamente Ana nessa Balcon área. Reis, vamos à questão de não é preciso fazer uma escola, digamos, pública. Aqui não entra também um lado ideológico nesta discussão? Eu acho que muitas vezes entra e acho que é pena, porque não acho que esteja aí a questão. Eu acho que o Estado pode garantir, eu acho que o Estado tem a responsabilidade de garantir o acesso a todos. Acho que é importante ver a forma como se faz a contratualização e acho que diferentes formas de contratualização podem ter impactos diferentes. E, portanto, vale a pena ver como se olha. Acho que o Estado, assumindo a responsabilidade de dar acesso e de fazer os contratos de maneira a que esse acesso seja garantido e que a qualidade seja mantida, não precisa de fazer mais do que isso. Eu acho que esse é o papel que deve ser fundamental. E acho que pode ser mais importante investir nessa parte do que propriamente tentar... E eu digo isto porque às vezes quando se ouve dizer aumentar em Lisboa e Porto, como estava a dizer, em Lisboa ainda há um caminho para percorrer importante no pré-escolar, isso vê-se, a taxa de pré-escolarização nas regiões, na zona metropolitana de Lisboa e do Porto ainda está longe de ser o que se quer, aumentou imenso, melhorou imenso, mas não é o que se pretende, e eu acho que a prioridade não tem que ser fazer dos edifícios, tem que ser conseguir dar acesso. Outra questão que aqui levantou o professor Luís Capucha tem a ver com este desalinhamento entre a qualificação que tem vindo a ser incrementada dos portugueses e depois a forma como vai desaguar todo o sistema económico. Gostava de ouvir também sobre isso, professora Ana Balcon Reis. Pois, eu acho que aí, com certeza, que esses problemas existem, mas eu penso que também vale a pena, e nós às vezes olhamos para duas coisas. Por um lado, olhamos só para a qualificação como o grau, que terminou o secundário, não terminou, fez a licenciatura, não fez, e não há dúvida que é importante ir um bocadinho mais fundo do que isso, e os números não são iguais nas diferentes áreas, nem nas diferentes escolas, quer dizer, ter uma formação com mais qualidade normalmente também se traduz em mais empregabilidade. Acho também que é importante passar a informação, porque é qualquer coisa que falhou um bocadinho nos últimos anos, e que a certa altura, quando se falava com jovens, quase que passava a mensagem de que não vale a pena estudar porque continua a haver muito desemprego quando se estuda. E os números mostram que quer a taxa de empregabilidade aumente imenso quando os estudos aumentam, portanto, a taxa de empregabilidade entre os licenciados é maior do que entre os não licenciados, e os rendimentos também, e, portanto, mesmo havendo... Uma coisa é que haja desemprego entre os licenciados, que já não seja um investimento totalmente seguro, no sentido que antes, se calhar, há 30 anos, se tinha licenciatura, tinha emprego de certeza, com 100% de certeza. Agora não é assim, mas continua a ser claramente a ser verdade que estudar mais melhora a empregabilidade e os rendimentos. Sendo que, como eu estava a dizer, pode valer a pena dar mais informação às pessoas sobre não só o grau, não é? Não só ter uma licenciatura, mas qual é a licenciatura e a qualidade dessa licenciatura. A discussão do grau de empregabilidade dos cursos, é para aí que também temos que levar? Também, não é? E sendo que é qualquer coisa que, por exemplo, e eu gostava também, já agora, sim, se, por exemplo, nas licenciaturas já não é? Nós podemos ir ao Infocurso, à página que está disponível para todos, e há alguma informação sobre a empregabilidade, porque há a taxa de desemprego naquele curso específico e naquela área específica, eu penso que seria muito bom haver qualquer coisa de parecido no ensino profissional. No ensino profissional cresceu imenso nos últimos anos. Eu penso que foi muito importante para contribuir, por exemplo, para reduzir a taxa de abandono escolar, que é um dos grandes feitos que tivemos nos últimos tempos. É muito bom que os jovens estejam a estudar mais e estejam mais tempo na escola,
mas em alguns casos isso é feito à conta de ensino profissional que nem sempre realmente ajuda a arranjar emprego. E aí eu penso que há uma melhoria importante a fazer em termos da adequação desses cursos profissionais àquilo que são realmente as necessidades do mercado, e essas necessidades do mercado são importantes porque se os jovens fazem aquilo para estar mais próximos do mercado e depois poderem trabalhar, então é importante que realmente aquelas formações lhes deem essas possibilidades. Muito bem. Professor Luís Capucha, pode ser esta uma das chaves? Parcialmente, sim. Parcialmente. Vamos lá ver. O desemprego entre os jovens que não têm, entre as pessoas que não têm o secundário, é muito semelhante à taxa de desemprego entre as pessoas que têm o ensino superior, e depois é um bocadinho superior, maior o desemprego nas pessoas que têm apenas o secundário, mas são taxas muito aproximadas, onde a diferença de escolaridade se reflete muito é depois nas carreiras profissionais e nomeadamente na remuneração do trabalho, a prazo, não é? No início não há grandes diferenças, mas depois a prazo são muito grandes. Quanto ao ensino profissional, que era o que estávamos a falar, sim, a educação profissional, como eu gosto de lhe chamar, porque é de facto, do ponto de vista da filosofia, é mais educação do que ensino, tem de facto dois objetivos. Empregabilidade? Tem o objetivo da escolarização de nível secundário, que está a cumprir bastante bem, e tem um outro objetivo que tem a ver com a empregabilidade. E desse ponto de vista está também, pelo menos não está a cumprir mal, porque quando comparamos a empregabilidade e o acesso ao emprego 6 meses depois dos jovens que concluem um curso profissional, quando os comparamos com os jovens que concluem um curso científico-humanístico, obviamente os primeiros estão com uma enorme vantagem. E depois também 30% acabam por entrar no ensino superior, mais tarde ou mais cedo, quer dizer que também isso não é uma grande desvantagem. O modelo da educação profissional, na minha perspectiva, apresenta uma grande vantagem em relação aos cursos científico-humanísticos, àquilo que as pessoas geralmente chamam de ensino geral, que é completamente, ou praticamente inútil, quer dizer, não acrescenta nada aos jovens, a não ser dizer-lhes para que curso é que eles vão estudar futuramente no superior. Aquela capacidade de estudar matérias que se despejam no exame e depois nunca mais se liga a elas, nunca mais é utilizada por esses jovens e, portanto, são 3 anos que poderiam ser bastante O que é que propõe a alternativa? A educação profissional e uma maior expansão da educação profissional, que deveria crescer, porque tem uma componente de educação geral, portanto, de conhecimentos disciplinares razoável, mas depois tem uma pedagogia orientada para o projeto. Aliás, a prova final dos cursos é uma prova de aptidão profissional, tem uma componente de prática muito maior, tem uma componente de educação por projeto muito maior e, portanto, é bastante mais útil, tem bastante mais qualidade. E eu creio que uma das prioridades do nosso sistema, neste momento, é precisamente o reforço da educação profissional, no sentido de ela, por um lado, crescer ainda mais, porque tem espaço para crescer, mas depois também se qualificar, pelo menos em 3 planos. O plano pedagógico, e nomeadamente da preparação dos equipamentos e das infraestruturas, o plano docente, com uma melhor preparação de uma parte do corpo docente, e depois, de facto, como disse a Ana Balcão Reis, a questão da orientação vocacional, que existe, mas está a funcionar mal para este objetivo de informar os jovens e as famílias sobre o conteúdo das profissões e sobre as razões pelas quais as pessoas vão escolher uma via ou outra em função dos seus interesses pessoais, dos seus cálculos, dos seus gostos, etc. Essa informação a respeito do que são hoje em dia as profissões, quer aquelas que requerem qualificações de nível intermédio, quer aquelas que requerem qualificações de nível superior, portanto, para os jovens escolherem qual é o curso superior que querem frequentar, ou escolherem qual é o curso profissional que querem frequentar, ou se querem ir para um curso científico humanístico, é uma caixa negra. As pessoas escolhem em função de ideias muito vagas. Mas para isso também tem que ter uma formação básica relativamente sólida nesta área quase STEM, não é? Das ciências mais básicas, não é? Sim, tem. A educação profissional fornece uma formação de base sólida. A grande diferença é que essa abordagem aos conhecimentos científicos e humanísticos que está presente, e às línguas, etc., que está presente na educação profissional, é servida ao mesmo tempo que se servem as suas aplicações práticas e profissionais.
o que, portanto, numa lógica muitas vezes de trabalho em projeto e de articulação entre as diferentes disciplinas, porque isso faz com que se aprenda melhor, porque se percebe a realidade e a utilidade das coisas. Portanto, não são apenas coisas abstratas que existem lá por cima e, portanto, que alguns jovens conseguem captar muito bem e depois, ou então são treinados de uma forma muito específica para isso e tiram grandes notas no secundário. Pelo contrário, é feito de maneira que todos possam aceder a esse conhecimento. Porquê? Porque o veem a funcionar, porque o aplicam na prática. E essa lógica pedagógica apresenta uma enorme vantagem em relação àqueles cursos que as pessoas hoje em dia, para onde as pessoas hoje em dia vão, que, enfim, não lhes acrescentam absolutamente nada. Gostava de ouvir sobre os currículos. Houve, Ana Balcon Reis, uma grande, enfim, agitação, digamos assim, neste setor em relação à continuidade de políticas. Tem havido há divergências muito cavadas, até uma retórica até às vezes bastante dura, mudam às vezes a cor política e mudam algumas orientações desse ponto de vista, quer ao nível dos ciclos de avaliação, a importância de determinadas disciplinas. Não lhe parece que é urgente uma consensualização em relação a um rumo a bem de um projeto educativo mais consistente para uma determinada geração que vai depois chegar ao mercado de trabalho? Acho que sim. Eu queria só... Não se esqueça da pergunta, mas pode voltar atrás. mas queria voltar, apesar de tudo, um bocadinho aqui ao ensino profissional, porque há um ponto em que se calhar eu não fui clara. E há outro aspecto em que eu estou até muito de acordo com o que o professor Luís Capuz estava a dizer, mas que acho que a sua descrição se aplica a alguns cursos de ensino profissional que felizmente existem, que funcionam muito bem, mas tenho alguma dificuldade em aceitar que isso possa ser uma descrição daquilo que é a generalidade do ensino profissional em todas as nossas escolas ao longo do país inteiro. Há exemplos fantásticos, há exemplos que funcionam muito bem e que têm uma ligação muito grande com empresas. Há outros exemplos, a variabilidade é muito grande. E uma das coisas que eu estava a dizer há pouco parece-me que seria importante um aluno, quando opta pelo curso profissional, ou pela via profissional, ou pela educação profissional, saber, ao fazer aquela escolha, se aquela formação efetivamente foi desenhada em conjunto com uma empresa e vai realmente ter uma saída profissional, ou há casos menos felizes de ensino profissional, ou de educação profissional, ou de cursos profissionais, em que a empregabilidade no fim não existe realmente. Sim. Olha, eu conheço até casos de escolas que tentam organizar cursos profissionais precisamente para proporcionar a certos grupos de alunos a possibilidade de concluir o secundário e por isso escolhem os cursos em função daquilo que pode atrair esses alunos. Não tem o mesmo impacto na empregabilidade que têm outros cursos, com outras estruturas, às vezes até com outras infraestruturas, mas a verdade é que conseguem um grande resultado, que é manter esses segmentos dos jovens no sistema. E eu acho que nós não devíamos desvalorizar esse enorme contributo que a educação profissional dá. Ana Balcon Reis? Eu comecei por dizer que esse é um dos pontos que está a funcionar, a queda no abandono escolar, que eu acho que é em si algo muito bom que aconteceu nos últimos anos. Sobre a continuidade de políticas. Sobre a continuidade de políticas e a avaliação, que era um dos pontos que estava a levantar e não fugindo a ele. Parece-me que tinha havido muita continuidade até 2015, em termos de haver uma avaliação em que os alunos pudessem ir sabendo até que ponto, como é que as coisas estavam a correr, e os próprios pais também pudessem saber, comparando a nível nacional, como é que estava a aprendizagem dos seus alunos. Eu acho que ter acabado com tudo o que são provas de aferição, a distinção entre... Eu percebo que houve aqui alguns aspectos políticos entre se queremos provas de aferição, queremos exames, dar se calhar demasiado peso a alguns exames, mas neste momento passámos para o extremo oposto, em que nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer. A pandemia também não veio ajudar, não é? Porque com a pandemia e com a anulação das provas de aferição, nós temos esta ideia de que as coisas pioraram muito estes 2 últimos anos. Conhecemos alguma coisa, sabemos que houve perda de aprendizagens, mas não houve realmente uma prova de aferição feita a nível nacional em que nos consiga dizer
o que é que se está efetivamente a passar, e mais do que isso, que é uma coisa que a mim me parece fundamental, é os próprios pais poderem avaliar o que é que os seus filhos, se as coisas estão a correr bem ou não estão com os seus filhos, e haver uma democratização dessa informação dada aos pais quando eles escolhem as escolas, mas também o Ministério poder decidir, perceber onde é que as coisas estão a correr pior e pôr mais recursos nas escolas em que realmente precisam de mais desses recursos. E os mais recursos é mais recursos em termos docentes, e a falta de professores talvez fosse um tema que nós devêssemos falar. A seguir, sim. Mas também mais recursos em termos de psicólogos e assistentes sociais e técnicos até no várias necessárias para a parte da educação profissional. Mas a questão que eu coloquei é porque exatamente não tem existido essa consensualização e os instrumentos para comparar não são fáceis, essa é que é a questão, não é? Se estamos sempre a mudar os ciclos de avaliação, também se torna difícil, de certa maneira, temos parecia-me fundamental recuperar as provas da aferição a nível nacional, feitas sempre nas mesmas cadeiras e nos mesmos níveis de ensino. Mas voltamos ao mesmo ponto. Isso é uma questão estritamente baseada numa escola de conhecimento com aferição, ou é uma questão estritamente ideológica sobre a necessidade de aferir em determinadas idades o conhecimento dos alunos? Eu penso que é as duas coisas, duvido que aqui o professor Luís Capucha concorde comigo, mas penso que é as duas coisas, porque penso que também para perceber como é que, primeiro, claro que eu penso que como país, a investir na educação, nós queremos perceber se o nosso sistema de ensino está a funcionar bem ou mal, claro, e se as crianças e os jovens estão a progredir. E é difícil sabê-lo sem haver algum tipo de avaliação. Penso também que para os pais, o sistema de ensino deve permitir aos pais saber o que é que está a acontecer na escola. É para isso que servem os rankings? Os rankings só não, mas as provas de aferição ajudam. E neste momento não há provas de aferição. Não é? Não tem havido. Como eu digo, a pandemia não ajudou também, não é? Porque houve provas que era suposto haver, mas mesmo as provas de aferição que eu vi agora ultimamente, se cada ano se faz uma diferente, não permite olhar para a evolução, não é? Permite ter alguma palpação de terreno, mas não permite olhar para a evolução. Vamos ouvir a opinião do professor Luís Capucha sobre isto que estamos aqui a debater. Bom, eu acho que houve uma boa continuidade de políticas, e foi um bom exemplo de continuidade de políticas aquilo que se passou desde o governo do professor David Destino, que era um governo do PSD, e depois a continuação no governo a seguir, com a Maria de Lourdes Rodrigues e com a Isabel Alçada, em que, independentemente de todas as considerações, nestas matérias pelo menos houve um enorme consenso e uma enorme continuidade das políticas. Depois há uma queda abrupta com o ministro Nuno Crato, uma política completamente comandada por uma agenda absolutamente ideológica contra o que eles chamavam de IDQs e, portanto, contra aquilo que ensinavam as ciências de educação e, portanto, uma agenda baseada numa ideia abstrata do que é o conhecimento e do que é a avaliação de conhecimentos, enfim, aquilo que nós conhecemos e que produziu, enfim, um período de paragem no progresso que então, o isso recomenda estava a fazer. Que haja um acerto, digamos, uma conversa entre quem mas não houve, porque poderá houve ter... uma tentativa de ruptura. Isso é o passado, mas eu para a frente recomendaria essa continuidade política. Eu recomendaria, claro, em algumas matérias, por exemplo, em relação ao aumento do número de provas do género dos exames, que apenas permitir selecionando ao longo dos anos os alunos e encaminhando-os para as escolas de elite, públicas ou privadas, tanto faz, mas enfim, segmentando o sistema por essa via, isso aí eu não recomendaria. Eu recordo que nós temos vindo a participar desde há muitos anos em estudos internacionais, sim, como o PISA, o TIMSS, o PIRLS e outros. Só não participámos, curiosamente, nos últimos tempos, no estudo que afere as competências dos adultos, porque o ministro Crato achava que a educação de adultos era para acabar e, portanto, não fazia sentido. Sim. Eu acho que é a maior prioridade do nosso sistema de ensino, e por razões económicas, se quiser já lá iremos, mas esses estudos que medem as competências, isto é, aquilo que os problemas que as pessoas efetivamente conseguem resolver com aquilo que aprenderam, não é? Nós estamos posicionados ao pé de países relativamente desenvolvidos, não estamos no topo, mas estamos quase lá. Pelo PISA, pelo TIMSS, pelo PIRLS, nós conseguimos
comparar as tendências, não precisamos de alinhar as provas da frição e de avaliação cíclicas nos ciclos de ensino. Ver qual é que utilidade é que as provas da frição têm, a não ser aquela que foi enunciada, que é permitir a algumas famílias, que são aquelas que conseguem acompanhar convenientemente a escolaridade dos filhos, que são também geralmente as famílias mais escolarizadas, escolherem as escolas onde fazem pressão para colocar os seus filhos. Não é um crime acompanhar bem a sua... Não, pelo contrário. Só que é um capital muito desigual. E se criamos um ambiente institucional que favorece o sucesso das estratégias daqueles que têm já mais capital à custa dos outros que não o têm, porque o problema aqui não é retirar aqueles que fazem um bom acompanhamento e, portanto, que para quem o sistema de educação não é, digamos assim, um desconhecido, não, é fazer com que os outros cheguem lá. Os rankings ajudaram à transparência? Não, pelo contrário. Os rankings têm introduzido um enorme ruído ideológico. Primeiro, porque se baseiam num modelo avaliativo completamente inútil. Completamente inútil e errado, porque se há maneira de o sistema de educação, em vez de permitir a igualdade de oportunidades, reproduzir as desigualdades, essa maneira é meter-lhe exames sobre matérias abstratas em cima. Mas esse foi um instrumento que foi mantido, lá está. Foi mantido, infelizmente não, mas houve tentativas de reduzir, houve tentativas de diminuir o impacto, etc. Este combate é um também combate... Há muita ideologia na educação. Não, mas há também mas há muita ciência da educação. E não é só ideologia. Há muita ciência da educação nisto. E o que eu diria é que é verdade que é muito difícil passar a ideia de que a educação boa não é necessariamente a educação que desemboca em exames, porque as pessoas, enfim, foi a isso que se habituaram e têm dificuldade em vislumbrar uma outra alternativa, mas eu acho que isso é decisivo se nós queremos efetivamente dar um passo Vamos falar de dois temas a seguir. A professora Ana Balco Reis pode agora dar as suas notas, mas eu quero introduzir a questão da educação de adultos e também quero chegar à questão dos professores. Professora Ana Balco Reis, penso que queria agora fazer aqui uma nota. Eu ia só dizer em relação aos rankings, nós e eu com um grupo de outros investigadores da Nova SBE fizemos na altura um trabalho sobre os rankings. E uma das coisas que vimos foi que, mesmo antes dos rankings serem publicados, os rankings só foram publicados quando houve uma decisão do tribunal a obrigar que as notas fossem disponibilizadas, não é? Por democratização do acesso a essa informação. O que nós vimos quando olhámos para o efeito dos rankings foi que, mesmo antes dos rankings serem públicos, portanto, serem mesmo publicados pelos jornais, claramente já havia algum efeito das escolas com melhores notas nos exames a atraírem melhores alunos. E aqui eu não tenho informação, enfim, totalmente objetiva, mas a sugestão é, o que os dados sugerem é, se calhar antes só alguns tinham essa informação, por exemplo, quem está no meio do ensino, os professores, as pessoas mais ligadas ao Ministério, sabiam quais eram as escolas que tinham as melhores notas. Os rankings tornou isso completamente público, não é? Neste momento, ao acesso da internet. Mas, além disso, eu acho que, eu estou de acordo que os rankings têm uma informação muito limitada, não é? Porque só olham para os resultados finais e não estão condicionados em quem são os alunos que aquelas escolas recebem. Mas, neste momento, há o ranking produzido pelo Ministério da Educação dos percursos diretos de sucesso, que já tem em conta quem são os alunos que cada escola recebe. E essa informação também está disponível. E eu acho que o que é importante é ir dando cada vez mais informação e não menos. Professora Ana Balco Reis, em relação à educação e formação de adultos, é para si também uma urgência trabalhar neste reforço desta qualificação? Eu acho que é claro que é importante continuar com o trabalho da qualificação de adultos. Penso que também o facto de nós termos melhorado muito as percentagens de pessoas que estão na escola, não é? Torna que cada vez mais os nossos adultos também já têm mais formação do que tinham há uns anos, felizmente, não é? Portanto, isto é qualquer coisa que vai acontecendo, mas a ideia de haver formação ao longo da vida é uma ideia que ainda está pouco presente na nossa sociedade e essa eu acho que claramente faz falta. A formação ao longo da vida, a formação enquanto já se está a trabalhar, mas ir mantendo a formação,
Isso eu penso que é algo que e deve diversificar-se. Está pouco presente e é importante. A caixa de ferramentas para chegar ali deve diversificar-se para além do programa Qualifica, ou seja, há várias respostas que não estão a ser exploradas? Sim, eu acho que há muitos tipos de formação que são relevantes e aí eu acho que há, quer dizer, todas estas novas competências que é preciso trabalhar e que podem ser trabalhadas a níveis de formações diferentes, não é? Não sei se quer falar dos professores. Já vamos aos professores. Já estamos aos professores. O professor Luís Capucha trabalhou muito na questão das novas oportunidades. Esta é uma questão que lhe é cara, a formação de adultos também. Sim. Antes de ir aos professores. Só uma pequena nota, eu acho que as nossas escolas precisam de mais recursos para promover a qualidade da educação, não precisam de mais exames nem de mais provas. Já vamos aos recursos humanos também. Não é só recursos humanos, mas toda a espécie de recursos, e nós temos a experiência com o programa de promoção do sucesso escolar, que teve um grande impacto. Também não precisamos, olha, de perfil, uma política que teve continuidade, chamado perfil à saída do secundário. Não precisamos daquilo para nada. Os estudantes têm que sair do secundário com muitos perfis diferentes e esses perfis adquirem-se em percursos também eles diferenciados, até dentro do próprio secundário, nomeadamente por causa da diversidade dos cursos e das vias, e portanto... enfim, nem sempre a continuidade é boa, a maior parte das vezes é, outras vezes nem tanto. Quanto à qualificação de adultos, eu queria dizer o seguinte, e há um tema que nós não introduzimos, mas que valia a pena porque acho que é outra prioridade, que é a questão da relação entre a educação e a sociedade digital, e cola com esta bastante. Mas sobre a educação de adultos, especificamente, nós temos que perceber o seguinte, nós nos últimos 10 anos temos vindo a qualificar com os mínimos, isto é, com o nível secundário, 90% dos nossos jovens. Ficam 10%, agora talvez um bocadinho menos, mas continuam 10% sem o secundário. Mas durante gerações nós andamos a qualificar muito abaixo disso. E essas pessoas vão ficar no mercado de trabalho durante 20 anos, algumas 30, outras 10, outras 15, vão ficar muito tempo no mercado de trabalho. E não podemos excluí-las de um esforço de modernização e de participação na sociedade, porque não tiveram sequer a formação inicial, que é indispensável até para a aprendizagem ao longo da vida. Sabemos todos hoje que a participação em atividades de aprendizagem ao longo da vida deve muito à formação inicial. E, portanto, é preciso arrancar. Muitas vezes basta reconhecer aquilo que as pessoas aprenderam, e isso, as pessoas aprendem muitas coisas na vida profissional, na vida familiar, enfim, na sua vida social, e a escola deve reconhecer esses conhecimentos e as competências que lhes estão associadas, mas nós temos efetivamente um enorme déficit e não podemos ficar de braços cruzados à espera que as gerações qualificadas substituam as gerações não qualificadas. Temos que acelerar, é isso? Temos que acelerar. E o Qualifica... Que é um programa em vigor. O Qualifica, que é um programa, quer dizer, é as novas oportunidades dos pequeninos. Quer dizer, é as novas oportunidades, mas em ponto pequeno. Então... Porque não tem os mesmos recursos, não tem a mesma ambição, não criou uma condição que eu acho que é essencial para as condições atuais do nosso país, que é conferir escala ao esforço de educação de adultos. Conferir escala, isto é, torná-lo uma coisa relevante, que atravessa toda a sociedade. Com exigência, Luís Capucho? Sempre com exigência, como sempre teve, uma enorme exigência. As taxas Foi uma das questões que foram levantadas em relação ao programa Novas Oportunidades. Foi um dos fantasmas que foram lançados para distrair as pessoas do essencial, foi a invenção dessa questão do facilitismo, que não existia de todo. Havia um sistema de controle, havia um sistema de prestação de provas. Agora, não eram provas iguais àquelas que as pessoas fazem para completar os cursos científico-humanísticos. Era outro tipo de abordagens. Mas repare que quem entrava nas novas oportunidades, só 1 em cada 3 das pessoas que entravam é que saíam com diploma. E, portanto, não era assim tão fácil como isso. Professora Ana Balcon Reis, uma grande parte dos docentes alcança a idade da reforma na próxima década. Há aqui um desafio de rejuvenescimento da classe docente, é uma minoria o número de docentes abaixo dos 30 anos. É esta a sua preocupação quando estava a falar sobre a questão dos docentes? É exatamente essa a preocupação, e eu acho que é algo que já se sente nas escolas, a falta de professores, que vai agravar muito nos próximos tempos e que é
por um lado, ao mesmo tempo, uma oportunidade para renovar as escolas. Claro que nós temos professores ótimos nas escolas, mas que na sua maioria se vão reformar nos próximos tempos, e isto é uma oportunidade para ter pessoas receber nas escolas ter uma renovação daquilo que é o corpo docente, ter professores, se calhar até de formações diferentes e com formas diferentes de abordar a educação também. Eu penso também é uma oportunidade para pensar no concurso de professores e na colocação de professores nas escolas e dar um bocadinho mais de autonomia às escolas na forma de escolher os professores. Houve uma proposta feita na SEDES que a mim me pareceu muito, muito interessante, porque consegue conjugar aquilo que é o atual concurso nacional em que os professores são ordenados, mas depois dar ao mesmo tempo alguma possibilidade às escolas de poder escolher quais são as pessoas que melhor encaixam na equipe existente, que mais se adequam aos alunos, à realidade daquela escola em particular, que é algo que neste momento não existe de todo, não é? Existe e não voltamos ao problema global. Também, sim, do problema salarial. A média da OCDE aponta para salários, diferença entre 78% e 80% entre aqueles que estão no topo de carreira e aqueles que estão no início de carreira. E em Portugal essa diferença já é 116%. Os professores mais novos são mais mal pagos. Sim, eu acho que claramente era também talvez uma oportunidade. Claro que temos que olhar para as despesas que isso implica, mas é uma oportunidade e parece-me que faz sentido aumentar o salário à entrada, diminuindo depois a diferença entre quem entra e quem está no fim do escalão, não é? Quer dizer, nós temos salários baixos à entrada, os salários médios, quando se compara a nível europeu, os salários médios acabam por não ser tão baixos, porque como a maior parte dos professores já estão mais velhos, não é? Esse não se nota tanto quando se olha para a média, mas os salários à entrada são baixos e não ajudam a atrair para o ensino pessoas que gostaríamos de atrair para o ensino, que é fundamental atrair para o ensino. E pelas minhas contas representam largamente a maior fatia da despesa na educação, não é? A questão dos salários dos professores anda aí à volta dos 80%, não sei se é mais, não? Talvez. Tem que representar, não? Muito mais, se calhar. Vamos a terminar por aqui. Luís Capucha, qual é a sua perspectiva sobre aqui a questão dos docentes? Concordo totalmente com o que disse a professora Ana Balcon Reis. Subscrevo, digamos assim. Então quero acrescentar aquela questão digital, já agora? Sim. São professores também já numa nova geração, não é? Talvez para ajudar a resolver um dos problemas que ela referiu, que é da possibilidade das escolas escolherem os seus professores, a primeira medida a tomar fosse acabar com o concurso nacional de colocação de professores. Deixar estar os professores como estão, onde estão, e depois ir tirando cirurgicamente, caso a caso, em função de critérios como a antiguidade e a proximidade de casa e outros critérios do género. E, naturalmente, aproveitando para renovar o corpo docente. Mas estou de acordo completamente com o que ela disse. Em relação ao digital, eu acho que é uma questão essencial, que entronca muito naquilo que dissemos a respeito das questões das pedagogias e dos objetivos da educação, e que é o seguinte: nós não podemos estar já dentro de uma sociedade digital, com as nossas crianças e jovens já por vias não escolares envolvidas em diversos domínios nessa sociedade, e a escola permanecer na era da segunda e da terceira revolução industrial. A pandemia não ajudou a melhorar isto? A pandemia ajudou a mostrar que era possível dar um salto, mas esse salto implica uma mudança de cultura. Sim. A cultura na escola tem que mudar profundamente. Já agora, porque não é só uma questão de meter computadores nas escolas e meter computadores e atribuir computadores aos estudantes, aos alunos. É preciso muito mais do que isso. Luís Capucha e Ana Balcon Reis, os nossos convidados deste da Capa à Contra Capa, onde olhamos para a educação, esta área-chave do nosso país, da nossa sociedade. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Laginha. Vamos ter este programa na íntegra na versão podcast, que estará disponível nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para mais uma reflexão que ainda pode fazer sentido antes das eleições, desta vez sobre a economia portuguesa.